Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André, tá? E espero que vocês estejam bem, estejam seguindo as recomendações das autoridades governamentais. Espero que vocês estejam se higienizando as mãos, cumprindo os protocolos de quarentena, né? A questão do afastamento social é importantíssimo para conter a curva de contaminação do coronavírus e fazer com que a gente passe por esse momento tão difícil e que a gente volte a se ver o mais rápido possível, que essa é a intenção. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai dando os nossos jeitinhos e as aulas remotas, as aulas online são um mecanismo que foi criado, né? Foi um mecanismo criado para sanar esse afastamento e essa dificuldade do ambiente escolar, né? Então a gente vai se esforçar da melhor maneira possível para tentar. Eu sei que é impossível a gente sanar, né, esse problema do distanciamento, né, da aula presencial, mas a gente vai tentar de todas as maneiras diminuir cada vez mais essa distância, tá? Foi uma distância forçada, vale salientar. Antes da gente sair de quarentena no dia 18 de março, né, praticamente um mês e meio atrás, a gente já tinha debatido bastante coisa na disciplina de geografia, né? A gente já tinha finalizado o capítulo 1, né, que é um capítulo bem introdutório sobre algumas características gerais do território brasileiro, tais como a extensão territorial, a densidade demográfica, a questão das fronteiras, né? A gente aprendeu que o Brasil é um país de dimensões continentais, não só a partir dos seus aspectos físicos, mas também por conta dos seus aspectos culturais, históricos, sociais e antropológicos, podemos assim dizer. Tá bom? Então, dentro do Brasil, a gente pode afirmar que existem vários Brasis, né? E isso se sustenta pelo próprio processo de formação histórico da nossa nação, né? Que perpassa essencialmente três raças, tá? O negro, né, o Yorubá, o índio, o tupi, e o europeu português, tá? Ah, professor, mas o povo brasileiro foi formado só por essas três raças? Não, né? A gente teve influência de outros povos, os asiáticos, outros europeus de outros países vieram para aqui para o Brasil, principalmente ao final do século XIX e início do século XX, com a implementação de todo um processo de industrialização aqui no país. Italianos, alemães, que vieram, né, por um processo de imigração trabalhar aqui nas lavouras de café, né, estavam se desenvolvendo a economia cafeira, e a partir dos ganhos do capital do café surgem as primeiras indústrias aqui em nosso país, e a mão de obra trabalhadora dessas primeiras indústrias foram imigrantes europeus, tá? É importante a gente salientar isso aí. Então a gente debateu várias coisas e aprendeu, principalmente nesse primeiro capítulo, o que entender quando a gente afirma que o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente não fala isso só porque o Brasil é o quinto maior país do planeta, que realmente é um país que detém aportes físicos e naturais bastante gigantescos. Mas não, o Brasil pode ser caracterizado dessa forma também por conta da sua caracterização cultural, histórica, a sua pluralidade social, né? Questões econômicas, as questões das desigualdades sociais também podem ser colocadas nessa salada aí de definição, tá bom? Após a gente debater essa questão do primeiro capítulo e entender o porquê dentro do Brasil existem vários Brasis, podemos assim dizer, entramos no processo de formação socioeconômico, né? Ou seja, a formação do espaço geográfico brasileiro, tá? Onde se iniciou o processo de desenvolvimento econômico, cultural, social e histórico. Como isso iniciou no Brasil? Tá? Então a gente viu que
se iniciou desde a chegada dos portugueses aqui em nosso território, né? A gente viu também, foi um pouquinho mais para trás, e viu que os portugueses lançaram-se ao mar sobre a perspectiva de buscar novas rotas comerciais que ligassem o Ocidente ao Oriente para desenvolver o comércio de especiarias na Europa, né? Essa foi a grande motivação das grandes navegações. Tá? Então, Portugal e Espanha, né, que foram os dois países pioneiros no desenvolvimento dessa prática, né, do mercantilismo, lança-se ao mar na prerrogativa de buscar novas rotas comerciais que ligassem o Ocidente, né, a Europa, ao Oriente, tendo em vista que o que movimentava a economia na época lá na Europa era a venda, né, a compra e venda de especiarias. Especiarias essas que eram produtos advindos do Oriente, né, tais como noz moscada, pimenta, sal, marfim, ouro, prata, enfim. Então, Portugal lança-se ao mar nesse sentido e acaba chegando aqui no Brasil, né? Existem várias correntes teóricas que afirmam que foi por acaso, outras afirmam que não foi por acaso, mas enfim, os portugueses, né, comandados por Pedro Álvares Cabral, chegam aqui em nossa nação. A princípio, não gostam do ambiente, né, porque o Brasil era um país muito rico de diversidade natural, mas não tinha o que os portugueses queriam a princípio, né? Então se institui aqui todo um processo de exploração do pau-brasil, que foi a primeira atividade econômica em solo brasileiro, que foi a exploração do pau-brasil, tá? Principalmente por conta da qualidade da madeira e do corante vermelho que era extraído do seu caule, tá bom? Após a instauração do pau-brasil, só para lembrar para vocês de forma bem rápida e sucinta, se institui um novo modelo de desenvolvimento econômico aqui em nossa nação. Tá? Esse novo modelo de desenvolvimento econômico que foi instituído aqui no Brasil foi a economia açucareira. A economia açucareira ela se desenvolve no cenário da separação das capitanias hereditárias. Tá? O Brasil passa a ser povoado por uma questão de defesa do território nacional, tá bom? Por quê? Portugal se viu ameaçado de perder o Brasil para outras nações, tais como a França, a Holanda. Então, propôs, né, um povoamento aqui no Brasil, tendo em vista que o Brasil era apenas uma colônia de exploração de Portugal. Portugal povoa o Brasil por conta dessa necessidade de proteção e para sustentar essa nova nação que estava sendo povoada, né, se instituiu então uma atividade econômica. Que atividade econômica era essa? A economia açucareira. Ah, professor, mas por que Portugal instituiu a economia açucareira? Por alguns motivos. O primeiro deles é que Portugal já tinha uma certa experiência no plantio e na colheita da cana-de-açúcar. E Portugal percebia bastante que o açúcar de cana era muito bem aceito na Europa. Então, arriscou instituir a economia açucareira aqui em nosso país. Tá? O modo de produção da economia açucareira é um modo de produção chamado de modo de produção plantation. O modo de produção plantation ele era baseado em quê? Grandes propriedades, né, os latifúndios, mercado voltado para exportação, escravismo, tranquilo? Então é importante a gente salientar isso aí. E também a monocultura, que é a produção de um único produto. Então percebam que o processo de formação do espaço geográfico brasileiro, da cultura, da história, da economia da nossa nação, ela perpassa necessariamente a exploração. Tá? Então a gente hoje, apesar de ser um país que figura entre as 10 economias mais bem sucedidas do mundo há mais de 50 anos, né? O Brasil é um dos 10 países mais ricos do mundo há mais de 50 anos, mas a gente não consegue ver isso revertido socialmente. A gente ainda vê um país que, mesmo estando em classificação de país emergente, com vários índices de país subdesenvolvido. Isso advém de quê? Isso é herança histórica, necessariamente uma herança histórica, de todo um processo de exploração que a gente vem sofrendo durante todo esse tempo.
tá? Então é importante a gente salientar isso aí. Hoje, o reflexo da desigualdade social aqui no Brasil está diretamente ligado a esse processo de exploração que se iniciou lá nos primórdios da formação do nosso espaço geográfico, tá bom? Então o que é que vocês vão fazer depois dessa revisãozinha que eu dei? O que é que vocês vão fazer essa semana? Vocês vão ver esse vídeo, vai ter uma fichinha que eu vou mandar para vocês. Nessa ficha tem um texto falando sobre um importante livro que recentemente fez 20 anos, que é O Povo Brasileiro, do antropólogo Darcy Ribeiro. Nesse texto vai se falar um pouco sobre esse livro, vai se falar sobre o conceito de miscigenação, né, o conceito de mistura racial, cultural, que perpassou todo o nosso processo de formação. Tá? Vai ter algumas questõezinhas relativas ao primeiro e segundo capítulo que a gente trabalhou. E essa é a tarefa de vocês para essa semana, tá bom? Eu espero que vocês façam as atividades, se mantenham estudando e cumpram com suas obrigações. Daí que a gente vai cumprir as obrigações da gente daqui, tá certo? Até a próxima.